oramos e veio para justamente isso, né, Glória? Se fortalecer no Senhor. A Bíblia eu acho interessante, algumas contas, né? A Bíblia fala que quando Davi chega a Ziclac, aquela cidade que ele tinha ganhado em herança por as lutas, que quando ele saiu do exílio, ele ganhou uma cidade chamada Ziclac, ele chega, volta à cidade, porque Deus não permitiu que ele lutasse contra Israel. E a Bíblia diz que quando ele chega, a cidade tinha sido queimada a fogo, ela tinha sido assaltada, pessoas, famílias, e Davi, a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, chorou, até que não houve forças nele, mas a Bíblia diz, e até falavam em apedrejá-lo para Davi, e a Bíblia diz que todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. O segredo é esse. Não importa o vento, não importa a situação. O segredo é ir aos pés do Senhor e se fortalecer nele, porque dele vem a força, né, que nós necessitamos. Meus amados irmãos, nessa noite, eu escolhi um texto aqui, Deus me deu um texto em Filipenses 4, de 5, versículo 5, 6, o 7 e o versículo de número 9, que fala da alegria em oração, estarmos orando, alegria, é Deus. E principalmente a postura que Paulo vai pedir aos irmãos, Filipenses capítulo 4. Ele vai pedir aos irmãos de Filipe que tinham que ter uma postura. Nós temos que ter postura diante das situações. Nós acabamos de falar Davi aqui, que Davi, ele teve angústias, né? Se angustiou, mas todavia, porém, ele se fortaleceu no Senhor. E isso que vai fazer toda a diferença para nós, a nossa postura diante das situações que se levantam, que vão sempre se levantar. E nós devemos, por isso que a palavra de Deus diz que o meu justo, ele viverá pela sua fé. Né? Pela sua fé, ele é direcionado, impulsionado, guardado, né? Fortalecido por esta fé que ele tem em Deus. Vamos lá ao texto. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 5 em diante. Diz assim, a minha versão é King James. Pode fugir alguma coisa assim da linguagem, mas pode dar o sentido, é o mesmo. E diz assim, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de quê? De oração, súplicas, ele remenda, né? Completa, com ações de graça. E ele vai falar no versículo 7, sempre complementando. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No versículo de número 9, nós vamos dizendo assim, tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, glória ao grande e precioso nome do Deus Emanuel, né? O Deus que está conosco. Meus irmãos, tem um hino, um louvor do tempo aí de Glauber, né? Eu sei que é do tempo de alguns aí, não sei qual é a idade, né? Nova, né? Quem está em Cristo, nova criatura, eu não sei qual a sua idade, mas tem um hino, um louvor antigo que diz assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vá bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Ele diz assim, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não ando por vista, alegre estou. Glória, glória, aleluia. Maranata vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, preciosos, resgatados, lavados e remidos do sangue. Esta paz que Paulo diz assim,
A paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os pensamentos em Cristo Jesus. E como é importante, irmãos. Primeiro, Paulo vai falar sobre a postura, de como os crentes devem ter uma postura. Porque nós estamos vendo um tempo tão difícil, irmãos, tão difícil, que o que mais nós estamos precisando hoje é de mantermos e termos lucidez espiritual. Tem pessoas que estão assim, né? Achando, uns estão querendo mandar em Deus, outros agora são tão seletivos que acham que tem certos hinos que não pode cantar porque vai ferir a santidade de Deus, hinos, louvores vão afetar ou danificar a santidade de Deus, de tão seletivos que são. Outros estão aí, eu vi já declarações de pessoas que o Espírito Santo é muito sensível e tem que ter cuidado, porque não sai, irmãos. Só um jeito da gente preparar o terreno para o Espírito Santo agir. É um coração quebrantado e contrito. Sem isso, não dá para agir. Tem que estar quebrantado e contrito diante de Deus. Quando isso acontece, acabamos de ver uma cena interessante e as pessoas têm trocado as coisas. As pessoas estão esquecendo de confiar e Deus começa a agir, e eles agora estão angustiados, se angustiando porque eles querem estar... não sei se os irmãos já perceberam, tem pessoas que têm dificuldade, porque a dificuldade do rei Saul, ele foi rejeitado justamente porque ele tinha dificuldade em obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente querendo sacrificar, querendo aparecer, querendo não aparecer. E a palavra de Deus nos chama a atenção, nos impulsiona e nos direciona o seguinte, que convém que ele cresça. João Batista já explica claramente, convém, o interessante é que ele cresça, que ele seja notado, que olhem para Jesus. Paulo diz, olhem para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa referência. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer uma coisa interessante no versículo de número 5. Ele pede primeiro que o nosso amor, a nossa amabilidade seja conhecida por todas as pessoas. Que as pessoas percebam que nós temos amor ao próximo e principalmente amor ao Senhor. O grande desafio, nós cantamos 2 hinos maravilhosos. E um diz, lutas sem cessar, hei de atravessar. Preste atenção, viu? Descansando no poder de Deus. Ele tem prazer, olha, veja só, em me proteger, descansando no poder. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Aí, Paulo apela para que haja uma postura diante das pessoas. Que postura? Uma postura demonstrada com aquilo que está dentro deles, o amor de Deus transbordando os seus corações. E ele diz assim, que a vosso amor sejam conhecidos todas as pessoas. E ele diz assim, perto está o Senhor, breve o Senhor está voltando. Quer dizer, nós precisamos demonstrar este amor, esta preocupação com as pessoas, irmãos. E ele diz assim, para nós também, que estamos trabalhando, que estamos enfrentando lutas, adversidades tamanhas, como nunca. Quantas vezes nos estamos deparando com situações e nos sentimos e queremos fazer algo, lançar uma palavra, irmãos, e precisamos de muita sabedoria nesta questão da oração. Então, assim, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, veja só, não deve haver ansiedade. Hoje, irmãos, a ansiedade ela tem levado à depressão, porque as pessoas querem resolver coisas que não são da alçada delas. O Evangelho ensina, irmãos, que todo poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus e a ninguém mais. E o que acontece? Como é que eu posso vencer? É me submeter a este poder, a este Deus que faz tudo abundantemente. Tudo ele faz, tudo ele é muito mais abundantemente. Você olha para Isaías vai dizer assim, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Esse Deus que não nos cansa de surpreender no seu cuidado, no seu favor.
Olha, e a gente não se cansa, nunca vai se cansar de surpreender. Deus é um Deus veraz. É um Deus magnífico em poder, que faz coisas estrondosas, coisas que nem esperamos. Você vê as coisas que Deus usa, que faz acontecer, irmãos, são coisas pequenas. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 29, diz para que nenhuma carne se vanglorie na sua presença. E ele diz aqui, não andei ansiosos por coisa alguma, por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas, preste atenção, na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Irmãos, nós temos visto coisas, eu me espanto com certas colocações que são feitas por aí. Um irmão muito querido, lá no nosso irmão Cícero, estava lá com os irmãos estavam indo um monte buscar poder, irmãos, não sei se já contei isso aqui, mas me espantou a colocação feita para aqueles irmãos. E aí, olha, vamos para um monte com a gente, irmão Cícero, infelizmente eu não posso, meus irmãos, mas eu gostaria de dizer uma coisa aos irmãos. Eu estarei orando para que Deus abençoe. Amém, irmãos. E nós estamos indo para o monte aí, vamos orar, vamos provocar Deus. Estamos indo para provocar Deus. Valeu-me, Jesus, dos crentes. Que linguagem é essa? Provocar Deus. A palavra diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra de Deus diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. É uma coisa totalmente absurda que nós temos visto hoje, irmãos. Pessoas agora querem mandar em Deus: ó Deus, faça assim, ó Deus, faça daquele jeito, ó Deus, ó Deus, olha, senta aqui, Jesus, que eu vou contar. Não, irmãos. Fale. Olha o que está dizendo o texto. Solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Senhor, eu não posso. Só o Senhor pode. Senhor, socorre. Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, nós nunca vimos alguém voltar de mãos abanando e se quebrantando diante de Deus. Jesus cita um publicano e um fariseu. Publicano, né? O fariseu chega cheio de si, eu quero se justificar, mas o publicano não. Senhor, tenha misericórdia de mim, declarando justamente que ele é inexpressível diante de Deus, irmão, diante da santidade, do poder de Deus. A religiosidade tira a sensibilidade das pessoas com respeito ao clamor, à busca. Eu já vi gente dizer o seguinte: estava uma reunião de pessoas, um relato de algumas pessoas estavam orando, e vamos orar por pessoas. Não, vamos parar aqui, porque tem que chegar o irmão fulano para orar, porque ele tem um dom de cura. Eu não posso, nós não podemos colocar um carro, os bois, o carro na frente dos bois. Misericórdia, a palavra de Deus diz: todo que pede, recebe, todo que bate, a porta se abre, todo que busca, encontra. E as pessoas estão colocando coisas que não existem na palavra. Olha o que está dizendo o texto aqui. Solicitações, declarações na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E diz mais, olha, que façam isso. E ele diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o coração, não só o coração, mas os pensamentos. Vai colocar em ordem, irmãos. Vai nos colocar em ordem. A palavra de Deus, que o Espírito diz claramente que o Espírito intercede por nós, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. Orar como convém. Eu vi pessoas, para mim, a linguagem nova, eu me assusto até com as coisas. Por exemplo, oração ao contrário. Eu sou meio antigo. Oração ao contrário, irmãos. Ou então, pessoas dizendo assim: amém ou não amém. Olha, isso é uma vício de linguagem. Ou amém ou misericórdia. Amém ou misericórdia. Amém ou não amém? Não, amém ou misericórdia. Amém, assim seja ou é verdade. Misericórdia, Senhor, não, né? Para aí. Não amém, isso é vício de linguagem. Mas voltando ao que está o texto, para a gente não perder, olha que coisa interessante. Guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Vai nos trazer, irmãos, para
o fruto olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, sabendo que ele está no barco, ele acalma a tempestade, ele faz as ondas ficarem calmas. Ele, agindo ele, ninguém pode impedir. E o apóstolo Paulo chama a atenção, irmãos, colocando tudo, dá todo aquele conselho, e ele completa dizendo o seguinte, olha, versículo 9, tudo que aprendestes, ele chama a atenção, ele vai dizendo no versículo 6, dizendo o seguinte, que não, nós não devemos andar ansiosos, porque por motivo algum, pelo contrário, sejam todos os vossos solicitações, declarações na presença de Deus. No versículo 7, ele vai dizer que esta paz que está presente, Jesus disse que daria uma paz que o mundo não pode dar. Deixo-vos a paz, a minha paz eu dou, não vos la dou como o mundo a dar. É uma paz totalmente diferente. É uma paz que no meio da guerra você mantém-se na ordem, na dispensação do Senhor. A coisa mais linda que eu vejo com respeito a isso é aquele rapaz que substitui Geazi, que Geazi pega a lepra, né, de Naamã e se torna conselheiro do rei, e um rapaz substitui ele, e nem é citado o nome dele, mas uma coisa interessante que me chama a atenção é que ele se acorda apavorado, que está cercado, e o profeta com os olhos em Deus, com a mente toda em ordem, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento e a visão humana. Ele diz assim, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E para tanto isso, irmão, só uma pessoa espiritual entende o que eu estou falando agora, porque a Bíblia, o que ele diz? Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar, para que ele possa compreender o que eu estou dizendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Deus abriu os olhos daquele moço, e ele viu cavalos e carros de fogo, estava cercado um monte, muito mais numerosos, e Deus agiu poderosamente, deu livramento a eles, e eles foram misericordiosos com aqueles homens, agiram com misericórdia a favor e livraram a Israel de uma grande guerra, porque o Senhor abre aos olhos para as pessoas enxergarem a ação do poder de Deus, através de uma oração simples. Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar distintamente. Agora, meus irmãos, o versículo 9, Paulo faz um apelo, tudo isso, diz, olha, vocês precisam, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos. Quem é que está no controle? A quem é que eu estou servindo? Quem realmente, qual a minha motivação? E o que eu gostaria de encerrar é dizendo que o apóstolo Paulo diz agora, olha que coisa linda, ele diz assim, versículo 9, tudo que aprenderam, eu ensinei. Aprendeu? Então, está em prática. Por quê? Recebestes, ouvistes e vistes. Não somente isso, mas vocês viram na prática. Viram na prática, no meu procedimento, na minha vida. Eu andando com vocês viram coisas estrondosas, coisas maravilhosas. Eu não saí do prumo, eu não saí do eixo de Deus. E ele diz aqui, olha que coisa linda. Vistes em mim. Ele diz assim, isso praticai. Por quê? O Deus de paz estará com vocês. O Deus que a vossa paz estará com vocês. Esse Deus que age, que faz acontecer, que chama à existência as coisas que ainda não existem. É esse Deus, meus irmãos. Esse Deus que nós servimos. E muitas vezes as lutas querem tirar o foco, querem nos tirar do eixo, querem nos tirar a visão de Deus. E eu rogo a Deus que isso aconteça cada dia conosco, que aconteça com a igreja. Qual é a nossa motivação? Meu desejo é ser reconhecido, é que Jesus seja reconhecido. A gente não procura, nós não procuramos. A nossa preocupação deve ser essa, porque a nossa intenção, nós somos luz e nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar, sabe aqui, para apontar o caminho. Aleluia. A minha gratidão a Deus por a sua vida,
Que Deus continue abrindo a nossa mente, colocando em ordem os nossos corações, os nossos pensamentos naquele que faz infinitamente mais. E esse amor que nós temos precisa ser demonstrado, irmãos. Ah, irmãos, porque a maior evidência que igreja é igreja, a maior evidência que o poder de Deus transforma, a maior evidência que Deus se faz presente na igreja é o amor uns pelos outros. E conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns pelos outros, quando nos preocupamos uns com os outros, quando estamos orando uns pelos outros, quando estamos varando madrugadas, clamando, buscando. Isso é coisa muito séria, irmãos. Deus nos deu um ministério maravilhoso chamado Ministério da Reconciliação. E nós precisamos reconciliar. Deus estava reconciliando consigo o mundo, nos reconciliou e nós precisamos reconciliar as pessoas, levar as pessoas ao religar-se com Deus. Seja o vosso amor conhecido por todas as pessoas, através de uma vida de oração, através da prática da fé. Nós cantamos essa fé. Lutas sem cessar, Glauber, e iremos atravessar. Exceto que provas virão, dizia Armando Filho, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E olha aqui o apóstolo Paulo, ele cita inúmeras coisas. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, meus amados irmãos. O evangelho, ele trabalha com fato, não só argumentos. São argumentos de fatos que aconteceram. Paulo disse a mente. Usa o argumento para dizer tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim. Pratique. A religiosidade, irmãos, é algo que é só superficial. Por isso que Jesus diz que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse meu povo, o povo de Israel adorava só de falar. Aquela mulher do Pocicá, ela tinha um conhecimento só superficial religioso, a prática dela era iníqua. Deus quer que nós tenhamos a prática, coloquemos os pensamentos em ordem, porque Ele nos ama. Ele nos ama. A sua palavra diz, estarão eles ainda orando, eu os ouvirei. Um abraço do fundo do meu coração, dizendo sempre que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, então, é momento de colocar em ordem. Pedir, Senhor, coloque em ordem, segundo a tua palavra, né? Esse que dá paz em meio a toda essa guerra. O meu abraço fraterno com essa convicção. Você tem lutas, eu também tenho. E não se enfrenta lutas se revoltando. Eu estou revoltado, vou me revoltar, eu vou provocar Deus, né? Você vai se agradar do Senhor. Você vai se submeter à vontade dele. E ele vai abrir teus olhos, vai te mostrar cavalos e carros de fogo ao teu redor. Aleluia. A paz do Senhor e glória a Deus por isso. Amém.